procurou com casco de canastra, onde enterramos saguins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, números, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. O coração não destrói. Que o coração não destrói. Vivemos em uma época exponencial, de inovação e oportunidades, mas marcada por enormes desafios coletivos. Populações em vulnerabilidade, recursos naturais exauridos, pessoas desconectadas de propósito ou motivação, problemas sistêmicos, interligados e interdependentes. É hora de nos perguntarmos: qual é o papel das nossas organizações, empresas e governos? Mudar as regras do jogo. Precisamos de lideranças conectadas para a construção de soluções sistêmicas, preparadas para inovar de forma colaborativa e eficiente para superarmos o modelo no qual a sociedade serve a economia rumo a uma cultura na qual a economia nutre o todo. Um sistema que redefine os papéis do Estado, das empresas e da sociedade civil organizada, a fim de criarmos vínculos de confiança e gerarmos bens públicos globais. O Agente Muda é uma comunidade que ativa a potência coletiva, conecta e instrumentaliza lideranças sistêmicas comprometidas com um mundo mais equitativo e regenerativo. Juntos, para encontrar alternativas reais e aplicáveis e escalar soluções sistêmicas. Agente Muda. Líderes que mudam as regras do jogo.
Olá, pessoal. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo me escutando bem? Tudo certo? Se estiverem me escutando bem, mandem aqui no chat. Estou escutando, estou aqui. Bom dia. Para saber que todo mundo está chegando bem. Meu nome é Thaís Mantovani, eu sou responsável aqui pela apresentação e facilitação de hoje. Sou consultora no SenseLab e participo aqui do time do Muda, da Gente Muda também. Sou uma Gente Muda, assim como todos vocês aqui presentes no evento de lançamento da comunidade de prática do Muda. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente tem uma programação incrível, mas antes da gente começar de vez, eu quero falar algumas coisinhas, alguns acordos coletivos, para a gente ter a melhor experiência aqui juntos, que a gente sabe que tem muita coisa aí que vem aí nas nossas próximas horas. Bom, se possível, a gente seria legal manter as câmeras ligadas para a gente poder ver vocês, interagir, saber as reações, saber como está indo. A gente sabe que é um evento bem grande, né? Estamos aqui com mais de 130 pessoas na sala já, que chegaram aí na hora. Então, a participação ela vai ser pelo chat, então enviem perguntas pelo chat, enviem comentários se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. A gente vai colher as perguntas depois do diálogo. A gente vai ter um espaço para essas perguntas e vamos contar um pouquinho depois como vai ser, mas só para vocês saberem que a interação vai ser pelo chat. A gente também tem tradução simultânea, a Fernanda, nossa tradutora, está aqui. Então, você tem aí na barra do Zoom um globinho, onde está escrito interpretação. Lá você pode mudar de canal, de português para inglês. A nossa conversa hoje, ela vai ter um momento que ela vai ser em inglês. Então, em qualquer momento que você quiser, você pode escolher ali a língua que você deseja escutar. Então, que bom que a gente tem a possibilidade aí de estar com a Fernanda com a gente para fazer a tradução. E por último, temos a página da Gente Muda nas redes sociais, então compartilhem seus stories esse momento do lançamento aqui, marca a gente que a gente vai compartilhar você também, e aí assim a gente vai poder cada vez mais espalhar um pouquinho do que é essa comunidade. E o que é essa comunidade, né? Então, para abrir esse evento, eu vou chamar aqui o Marcel Fukuyama, que ele é sócio fundador da Dynamo Lab, cofundador do Sistema B Brasil e idealizador aqui do Muda. Ele vai contar um pouquinho para a gente o que é essa comunidade de prática que a gente está aqui nesse lançamento. Marcel, palavra com você. Obrigado, Thaís. Bom dia a todas, todos. Estou super feliz. Hoje é um dia para a gente muito especial, muito importante, que é a celebração do lançamento do programa A Gente Muda, e que é uma comunidade de práticas, a gente vai falar um pouquinho mais, e ter com a gente todos vocês, dedicando uma parte da manhã para se conectar, para ouvir também o Daniel, que vai nos inspirar sobre economia regenerativa. Mas o que eu queria, nessas palavras de abertura, é trazer um pouco do porquê estamos aqui. E por que essa celebração? O que é o A Gente Muda? E eu acho que, como vocês todos e todas chegaram até aqui, nessa manhã de hoje, nessa sala do Zoom, de alguma maneira nós já estamos sensibilizados sobre o desafio que a gente vive no Brasil e no mundo de liderança, né? Um vácuo de liderança. E muito provavelmente essa seja a raiz da questão dos principais desafios que a gente vive hoje. E então isso nos permite até ir direto ao ponto, né? E ao longo de toda essa jornada de 2 décadas como um empreendedor de impacto, e eu tenho certeza que muitos de vocês vivenciaram isso, a gente se depara com esse desafio estrutural que é o vácuo de liderança. No caso da Dynamo, que esse ano completa 10 anos, a Dynamo é uma empresa B especializada em fortalecer empreendimentos de alto impacto, alinhados com a Agenda 2030. A gente se focou muito no ecossistema de investimentos e negócios de impacto, e a nossa primeira tese era criar infraestrutura para esse campo, né? Então, primeiro a gente focou em apoiar e fortalecer mais de 100 startups de alto impacto, alinhadas com redução de desigualdade, alinhadas com saúde e bem-estar, com educação para inclusão produtiva, com habitação social, cidades e comunidades sustentáveis, enfim, a gente focou em apoiar essas startups de alto impacto a cruzarem o Vale da Morte, né? E precisava de apoio à gestão, apoio a capital, acesso a mercado, e governança e assim por diante. Depois a gente pensou, bom,
todos os indivíduos podem ser investidor de impacto. Para eu ser investidor de impacto, eu não preciso ser necessariamente um investidor qualificado, investidor profissional, ter R$1 milhão ou 10 milhões de reais, só colocar em fundos de investimento. Não, eu posso colocar o meu capital a serviço do impacto positivo. E aí a gente, antes da CVM regular o investimento participativo ou equity crowdfunding, a gente foi pioneiro nesse campo e criou uma rede com milhares de investidores de impacto que mobilizaram mais de R$20 milhões em investimento participativo, investimento distribuído. Depois a gente pensou, bom, a gente precisa agora financiar as famílias de baixa renda. E aí a gente desenhou a primeira debênture de impacto para ajudar famílias em favelas a reformarem as suas casas em uma das empresas do nosso portfólio, a Vivenda, que está revolucionando esse campo. Então, a gente se focou nisso. Ao longo dessa jornada de 10 anos, o que a gente aprendeu foi, bom, é importantíssimo criar infraestrutura para o ecossistema, mas tão importante quanto, é muito importante fortalecer as lideranças. E aí, estou super feliz também de estar aqui hoje, porque eu estou vendo várias faces amigas, companheiros de jornada, na jornada na Dynamo, mas também na jornada do Mundo B, no Sistema B Brasil, no Sistema B Internacional, no B-Lab. Estou vendo aqui gente do mundo inteiro, inclusive, se conectando, de Hong Kong, eu vi, da Itália, do Brasil inteiro. E ao longo dessa jornada em que a gente está ombreando para construir esse outro mundo possível, a gente tem realmente visto a necessidade de fortalecer, de desenvolver e de instrumentalizar essas lideranças. E ao longo dos últimos 2 anos, a gente vem trabalhando num programa que é uma comunidade de práticas, e aí a gente vai aprofundar um pouco por que essa comunidade de prática, para justamente instrumentalizar essas lideranças com uma visão sistêmica. Então, nós não estamos falando de qualquer tipo de liderança. Uma liderança preparada para o século XXI, uma liderança preparada para os desafios e oportunidades desse outro mundo que nós precisamos construir, ela reúne uma série de atributos. Uma vocação global, ou seja, uma liderança que pode inspirar a mudança do nosso país, do nosso mundo, de onde você estiver. Você pode estar no sul do Brasil, você pode estar no nordeste do Brasil ou na Amazônia. Você pode inspirar a transformação do nosso planeta de onde você estiver. É fundamental também a vocação pública, ou seja, a vocação de você criar soluções de alto impacto social e ambiental positivo, soluções que vão se tornar de interesse público, de benefício coletivo. Acabou a era da gente criar soluções simplesmente de impacto e benefício privado, benefício individual. Nós precisamos regenerar, nós precisamos compartilhar. Isso são soluções do interesse público, isso são bens públicos globais, essa é a redefinição das empresas na sociedade também. Então, você também está falando de lideranças com vocação pública, e você também está falando de vocações, de lideranças com vocação política, porque a transformação sistêmica, a mudança sistêmica que nós falamos, ela exige essa vocação política, porque a mudança sistêmica é um ato político por sua própria definição. A construção de diálogos, a construção em cima da diferença, a construção em cima das contradições, em cima das complementaridades que envolve um diálogo diverso e plural. Então, essa liderança sistêmica que nós estamos falando, ela também tem fibra ética, ela tem integridade. Essa liderança sistêmica, ela tem uma capacidade de mobilizar recurso político, recurso social, capital financeiro, capital de todas as naturezas que permitam, de fato, direcionar as energias e o fluxo dessa transformação para esse outro mundo possível. A gente está falando de lideranças que reúnem uma capacidade também de navegar pela ambiguidade, de trabalhar com conflito. Isso é o que nós precisamos hoje no mundo tão polarizado em que nós vivemos e que é acentuado justamente também pelas ferramentas tecnológicas. Então, considerando esse perfil de liderança, nós desenhamos, nos últimos tempos, um programa que tem 3 etapas. E a primeira etapa desse programa se inicia hoje. E é uma etapa aberta, nesse momento, para toda e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre o que é ser um agente muda. Nessa primeira etapa, é uma etapa de nivelamento, é uma etapa online, em que a gente está trazendo masterclasses como essa que nós teremos hoje.
com o Daniel Wall, que vai nos inspirar sobre economia regenerativa. Ao longo dessa primeira etapa, que será no mês de fevereiro, e que essa somente será aberta, depois nós teremos a etapa exclusiva para os líderes sistêmicos participantes, nós teremos outras aulas magna como essa, com o empresário britânico Sir Ronald Cohen, que vai nos inspirar sobre a economia de impacto. Nós teremos uma grande liderança no Reino Unido, que vai também nos contar sobre a economia do bem-estar, o Wellbeing Economy, que tem sido criado ali pelo Wellbeing Economy Alliance com Stuart Wallace, que vai nos inspirar sobre o índice de bem-estar que está sendo trabalhado na Escócia, está sendo trabalhado na Nova Zelândia. Nós vamos ter também iniciativas como o Dunnett Economic Action Lab, da Kate Walworth, que está inspirando o mundo e trazendo também lições sobre os limites planetários e como é que a gente harmoniza com a qualidade de vida. Então, essa é a primeira etapa que a gente vai ter. Depois a gente vai ter uma etapa de imersão com esses líderes sistêmicos participantes aqui em São Paulo, 3 dias de imersão, e depois nós vamos ter uma terceira etapa, que é a construção da comunidade prática. Por que uma comunidade prática? Nós precisamos reunir pessoas em torno de um propósito claro e definido. No caso da Gente Muda, esse propósito claro e definido é construir um mundo que seja equitativo e regenerativo. Equitativo porque nós estamos passando por uma transição climática que precisa ser justa. Nós vamos falar muito sobre justiça climática, porque o impacto da emergência climática que nós vivemos hoje vai ser muito maior sobre populações vulneráveis. Imagina, por exemplo, metade da Índia e todo o Bangladesh inabitável na metade desse século. 1 bilhão de pessoas tendo que se mover pelo planeta para poder sobreviver. A gente vê anualmente as tragédias nas regiões serranas do nosso país, principalmente nessa época do ano. Então, a justiça climática é um tema, e por isso ações como o Fundo de Perdas e Danos, que foi aprovado na última COP, na COP27 vai ser importante, mas é insuficiente, nós precisamos tratar disso. A gente precisa também criar um mundo regenerativo, porque não dá mais tempo para conservar, não dá mais tempo para preservar, não dá mais tempo para ser sustentável. A gente vai ter que ser regenerativo, a gente vai ter que restaurar. E esse é o compromisso, por exemplo, que o nosso país tem de regenerar 12 milhões de hectares se a gente quiser cumprir com o Acordo de Paris. A gente vai ter que, mais do que reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa ou equivalente a partir de 2025, a gente vai ter que cortar pela metade a partir de 2030. A gente vai ter que ser neutro até 2050. Isso ainda é insuficiente. Então, esse outro mundo possível, equitativo, regenerativo, exige uma liderança com esses atributos. Então, esse é o propósito claro e definido da rede que nós estamos propondo criar com a Gente Muda, e a partir dessa rede nós vamos criar uma comunidade prática. Imagina líderes que vêm da gestão pública, líderes que venham da sociedade civil organizada, líderes que venham do setor empresarial trabalhando juntos, trabalhando e criando práticas conjuntas que vão inovar, que vão escalar, que vão criar uma nova norma social, uma nova cultura, um novo jeito de pensar e de fazer, um novo jeito que redefine o papel do Estado. Um Estado que vai atuar de maneira muito mais facilitadora, viabilizadora, indutora desse outro mundo possível. Empresas que estão redefinindo o seu papel na sociedade, né, gerando bens públicos globais. E uma sociedade civil organizada que atua muito mais do que simplesmente na falha do Estado ou na falha do mercado, mas inspirando e trazendo a inovação social. Então, imagina isso de fato acontecendo nesse momento tão importante e necessário que a gente vive no Brasil e no mundo. Então, essa é a visão da Gente Muda, é isso que nós gostaríamos de compartilhar. Agora eu vou voltar para a Thaís, para ela introduzir a nossa conversa, a nossa parte mais importante de hoje, e depois eu volto para a gente poder concluir o nosso papo de hoje. Muito obrigado a todos e todas. Thaís, contigo de volta.
Obrigada, Marcel. Muito obrigada. Com certeza é um prazer fazer parte da comunidade Muda e entender que essa comunidade de prática ela é tão importante, né? Da gente se unir, colaborar e estar aqui junto. Todas essas pessoas que estão querendo, né, trazer uma visão de mundo diferente, cada uma com o seu papel e como que a gente colabora, né, para colocar as nossas potências para jogo. Então, estou muito feliz. Obrigada pela introdução, Marcel. E agora, daqui a pouco, então, vamos começar o nosso diálogo. Só antes, eu queria dizer que estamos aqui no evento com oferecimento da Bambual, oferecendo, né, sorteando o livro do Daniel Wall, que é o Design de Culturas Regenerativas, para quem já conhece. A gente vai conversar um pouco sobre isso no diálogo. Então, no final do diálogo, a gente vai sortear esses livros, então fiquem atentos, vai ser por inscrição, a gente vai fazer um sorteio. Então, obrigada, né, Bambual, aqui pelo oferecimento e pela generosidade. Bom, lembrem-se que a gente vai ter tradução, então daqui a pouquinho eu vou chamar o Andrés, que vai facilitar aqui o diálogo e a conversa, e assim que a gente passar para inglês, vocês podem clicar no globinho ali embaixo e ter a tradução para o português. Bom, vou chamar aqui o Andrés, ele é sócio fundador do Sense Lab, responsável aqui pela facilitação do Muda, e que vai apresentar o Daniel e apresentar um pouquinho de como que vai ser esse diálogo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Marcel, aí pela super introdução do programa. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma super alegria aqui estar com todos vocês. Agora já mais de 170 pessoas na sala. E, assim como o Marcel, eu entendo que o chamado que vocês atenderam aqui é um chamado de falar sobre esse futuro viável, né? De falar sobre o nosso momento de mundo e de pensar em soluções para como a gente caminhar para frente. Então, a gente entende que são pessoas que se sentem tocadas por isso, que se sentem chamadas a pensar em soluções mais sustentáveis, regenerativas para o nosso sistema econômico, para o nosso sistema social. E assim como o Marcel, o Sense Lab, né, nosso Sense Lab, a gente está quase uma década aí na jornada de pensar essa nova economia, e assim como o Marcel, a Dina, a gente chegou à conclusão que muito tem a ver com liderança e tem a ver com o nosso papel, com o nosso lugar interior dentro dessa jornada de construção do novo mundo, né? Acho que primeiro a gente precisa de um senso de urgência para entender o tamanho do problema que a gente enfrenta no mundo, e segundo, a gente precisa se habilitar como pessoas para ser parte da ponte aí para modelos mais equilibrados. E eu digo isso porque nada mais adequado aí do que chamar o Daniel Wall, que acho que é uma super inspiração para o campo. Ele é uma pessoa que está na fronteira da inovação do pensamento, né, de regeneração, de pensar culturas mais regenerativas, mais equilibradas para a nossa sociedade, para a nossa economia. Então, ele é um estudioso desse campo de regeneração. Eu acho que, para quem é do campo, é um termo cada vez mais frequente, né? Então, é um buzzword que aparece, todo mundo falando de regeneração, de economia regenerativa. Cada um usa de um jeito, e acho que tudo bem. Acho que é uma palavra que vem surgindo, mas ela vem surgindo pela insuficiência dos termos anteriores, né? Então, é um conceito que a gente vem tentando explorar, que é a ponte aí para um futuro viável. E a nossa proposta aqui não é achar respostas, a gente até bateu um papo com o Daniel antes, né? Não é trazer verdades, mas é trazer provocações, é trazer uma discussão sobre o que a gente precisa fazer como sociedade para caminhar para esse futuro viável. Então, acho que a reflexão do Daniel, para quem conhece, aí ela é super interessante, porque ela é uma discussão ampla, holística, multiníveis, né? Ele vai desde o papel do indivíduo, da desconstrução de paradigmas e valores das pessoas, até olhar para a inter-relação entre culturas, economias e refletir sobre esse conceito de regeneração. Então, agora a gente vai migrar para um bate-papo, né? Vai ser um formato bate-papo, não vai ter uma exposição com PowerPoint. Então, a gente decidiu que a gente vai explorar aí com o Daniel, ele vai trazer um pouco do que ele andou fazendo e a gente vai fazendo perguntas para eles. Então, a gente vai ter uns 40 minutos para esse bate-papo. Depois a gente vai abrir para as perguntas que vocês forem trazendo no chat. Então, a Thaís vai fazer uma curadoria e depois vai trazer algumas das perguntas para o Daniel responder. Então, fiquem à vontade para usar o chat para fazer perguntas, para provocar, para comentar, que isso vai ser usado aí na parte seguinte do nosso encontro, tá bom? Eu vou migrar para o inglês agora. Eu não sei se o Daniel precisa apertar um botão de mudar o botão aí, se todo mundo está no canal certo. Daniel, nice to see you again. It's a pleasure to be here. Oi, Daniel, que bom te ver novamente. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por atender o nosso chamado para lançar essa comunidade de prática, trazer nossas ideias, inspirações, né, para todos nós. Obrigada. Obrigada por me convidar. É muito, muito bom estar aqui, na verdade, desde o começo. Gostei da música,
eu me aterrisei, né? Cheguei no Brasil através da música. Eu não usei a tradução e fiquei aqui, na verdade, entendendo tudo que vocês estavam falando em português. Então, ótimo. Estou muito feliz. Então, antes da gente começar mesmo, né, a nossa conversa, você pode nos falar um pouquinho do seu trabalho, do seu histórico? A gente dividiu a conversa em 3 blocos. Claro que a gente pode mudar, pode explorar, mas então essa primeira apresentação, depois onde você vê que novos modelos estão emergindo, quais são as promessas, os protótipos, o que tem acontecido. Depois, um segundo bloco sobre por que a gente não está se movendo rapidamente o suficiente, por que não estamos conseguindo essa mudança. E, em terceiro, é o papel da liderança, né, e como nos preparar internamente para essa mudança mais rápida. Então, talvez uma introdução, né, no primeiro, nos contar um pouquinho de você, do seu trabalho, o que você tem feito ultimamente. É sempre um pouco difícil falar de si mesmo, né? Mas eu sou alemão de origem, mas saí de lá quando eu tinha 19 anos. Então, eu estudei primeiro biologia marinha, na verdade, com pesquisas com baleias, golfinhos. Mas aí, de repente, eu percebi que eu estava trabalhando com uma espécie que provavelmente ia estar extinta em breve. E que era melhor eu focar meu trabalho no comportamento da minha própria espécie, se eu quisesse estar a serviço dos golfinhos e das baleias. Então, foi esse momento, né, no meio dos anos 90, quando eu comecei a explorar outras coisas, né, que me levaram ao Schumacher College para fazer um mestrado em ciências holísticas. E foi assim que eu comecei a entender, né, que o design é a expressão da intenção humana no mundo. E que é assim, né, através dessa mudança do design, que a gente pode trazer, né, essa visão de mundo para a prática. Isso é uma jornada que eu ainda estou, né, ainda estou nela. Eu fiz um doutorado em 2006. E aí eu saí da academia, né, e comecei a trabalhar com Gaia Education e uma rede global de ecovilas. Morei alguns anos em Findhorn, que é uma ecovila. Em 2016, eu escrevi esse livro, né, o Design de Culturas Regenerativas, que é traduzido em português pela Bambual. Português, na verdade, foi a primeira linguagem que ele foi traduzido, né, pela Isabel, da Bambual. E foi mágico, assim, como que eles co-criaram essa tradução e publicar em 3 meses. Eu nunca ouvi falar disso. E desde então, eu tenho trabalhado um pouco, né, na defesa das culturas regenerativas, principalmente ao lembrar, né, as pessoas que não é uma ideia de uma utopia do futuro que a gente precisa criar, mas na verdade é uma memória, né, de que talvez por 99% da nossa cultura, da nossa espécie, na Terra, a gente vivia de forma regenerativa, né, em biorregiões. Então, como uma espécie, nosso direito de nascença é ser regenerativo, é ser uma espécie regenerativa. E talvez nos últimos 5 ou 10 mil anos, a gente se desviou, e é um desvio que nos ajudou muito, mas também construiu essa história, né, que nos faz acreditar que a gente é separado da natureza. Então, para mim, né, assim, enquanto a gente fala de culturas regenerativas ou economias, se a gente vê isso só como uma nova ideia que a gente tem que trazer para o mundo e desenhar, né, criar para o futuro, a gente realmente perde, né, a gente passa por cima da coisa mais importante, que é que o nosso direito natural, indígena, da vida em si mesma, né, a vida enquanto um processo planetário. A gente tem dentro de nós esse papel, essa capacidade regeneradora. A gente tem tudo, né, para fazer esses sistemas mais abundantes. Mas agora essa janela de oportunidade está se fechando muito rapidamente
E a gente precisa fazer isso em escala, né? Mas vou dizer só isso por enquanto. Muito bom, Daniel. Isso fala, né, exatamente sobre o que a gente quer discutir primeiro, né? A gente sabe dos limites do crescimento por algumas décadas, os limites planetários, todos os desafios, né, sociais e ambientais. E eu queria explorar um pouquinho como que você vê esse momento atual, né? Essa década atual enquanto humanidade e onde você vê, para onde você vê que a gente está se dirigindo? Uma das coisas mais fantásticas sobre a vida é que a gente não sabe para onde a gente está indo, né? A vida, em geral, vai ser muito diferente. A gente não sabe para onde a gente está indo. E a gente faria outras escolhas se a gente soubesse onde a gente está indo, né? Claro que eu tenho momentos muito pessimistas sobre para onde a gente está indo, né? Momentos que eu sou relativamente otimista. Mas o que é mais importante, né, é ser realista sobre o que está acontecendo e o que aconteceu nos últimos 50 anos. E mais de 50 anos atrás, as pessoas começaram a ver em diferentes partes do mundo, cientistas, né, vendo o que estava acontecendo no mundo. Então, vendo como que essa história, né, paralela de que nós não somos expressões da natureza, mas como civilizações separadas da natureza, como que esse paradigma criou impactos sistêmicos que a gente viu, né, onde a gente estava, assim. A gente estava, de fato, fazendo com que a vida deixasse de ser abundante e regenerativa. Então, a gente precisa realmente entender que a gente sabia disso 50 anos atrás, já nos anos 60, 70. E mesmo assim, né, chegamos à conclusão de que e desde lá, né, a gente tinha essa noção de que a gente tinha que mudar rapidamente para evitar catástrofes. E a gente não fez isso, né? A gente não fez nem perto disso o suficiente. A gente, na verdade, não mudou, né? Mesmo que se a gente está falando de mudanças climáticas ou de biodiversidade, a conversa está mais frequente, né? O volume está alto, mas, de fato, desde que o processo de COPs, né, começou, as coisas, na verdade, ficaram progressivamente pior a cada ano. Então, não quero começar aqui com uma mensagem muito negativa, mas mesmo, né, mesmo essa narrativa de que a gente está numa convergência de crises, né, e acho que o negócio é falar, né, do potencial do futuro que existe já no momento atual. Mas somente vai acontecer se a gente entender, né, que a gente não vai resolver esses problemas globais através de abstrações. E com mais cientistas, com mais abstrações e análises e detalhes. Vamos trazer um pouquinho de inteligência artificial para analisar tudo isso, né, esse problema. E aí depois trazer soluções, né, mas a partir desse espaço abstrato, né, que aí depois precisa ser implementado, né. Isso que é um problema, né. A gente tem feito isso por muito tempo, apesar de todas as boas intenções, né. Essa ideia de que aqui tem um problema social, vamos criar uma solução. Aqui tem um problema ambiental, vamos criar essa solução. E muitos negócios sociais, né, de impactos sociais, fez isso, mas aliviando um pouco esses problemas, né? Mas não é isso. O que aconteceria, né, se a gente saísse desse pensamento de problema e solução para um pensamento na forma de pensar de potencial? Ou seja, né, o que eu quero dizer, se a gente não for para esse processo de se abstrair, para esse processo de problema-solução, e, na verdade, a gente se mergulhar, né, numa comunidade real, na cultura real, uma história real, em um lugar específico, e lugar pode ser um bairro, pode ser uma cidade, né, é fractal. Pode ser uma região, uma biorregião, e pode até ser um país, mas não sempre. Mas nesse processo de zoom out, né, a gente perde a especificidade, a gente perde esse foco no potencial de cada indivíduo. E aí começamos a generalizar, né? E esse é um perigo.
E quando a gente fala de ser agente de mudança, né, a gente tem que estar muito atento, né, de que sim, a gente pode fazer mudanças, mas que, claro, como somos parte do sistema, né, as mudanças vão nos afetar também. Então, um pouco é sentar e prestar atenção em como que essa mudança está me afetando, né? E sair um pouco desse lugar de resolver problemas. E quando a gente foca, né, no potencial do indivíduo, do time, do coletivo, da comunidade, e o potencial de um lugar específico, com todo o que faz ele ser único, né? E eu chamo de um lugar, né, específico cultural e biológico. Aí sim, talvez, né? Claro que a gente pode ter boas soluções que vêm de Mumbai e podem funcionar em São Paulo, mas só copiar e colar, né, essas soluções perde, né, esse potencial das pessoas e do local e de realmente serem donos, né, dessa solução. Então, realmente co-criar, né? E a gente muda isso, por exemplo, podemos nos inspirar por muitas soluções, claro, mas como agentes de mudança, a gente trabalha com o potencial de cada um de nós, esse potencial de estar totalmente a serviço de si mesmo, né, da comunidade e aí do planeta. E essa é a compreensão de que a vida não é sobre os indivíduos, é um processo planetário. Então, eu não posso servir só as minhas próprias necessidades, né? Na verdade, o único jeito de eu atender a mim mesmo é atendendo a minha comunidade e a comunidade da vida mais ampla. Eu só posso manifestar, né, o que eu tenho de tão única para a vida é nesse ato de serviço. Então, é um paradoxo, né, que para eu ser totalmente indivíduo, me manifestar individualmente, não é uma questão egoísta, né, de seguir minhas próprias necessidades. Para eu me manifestar totalmente, eu tenho que estar a serviço da vida como um todo. Desculpa, foi uma resposta meio longa. Obrigada, Daniel. Você fala muito sobre essa necessidade de reconectar com o local, com a comunidade. E antes, né, a gente já conversou um pouquinho em outra conversa, né, sobre essa ligação, né, de pensamento imediato, assim, de soluções e protótipos. Então, isso mais local, né, com essa consciência mais global e de longo prazo. Então, qual que é esse equilíbrio, né, de conexão local e ter essa consciência global e uma visão de curto prazo e de longo prazo? Bom, sem entrar, né, muito em detalhes, é complicado demais, né? Mas se a gente pensar no design salutogênico, tem alguns, né, artigos acadêmicos em como que como que o local, né, essa escala local, física, né, de espaço, como que esse local, na verdade, está imerso no regional e no global. Então, na verdade, eu estou resolvendo problemas globais quando eu sou hiperlocal e trabalho com isso. Então, na verdade, né, em um lugar eu sou uma manifestação do planeta, né? E se aquele lugar se move em direção à regeneração, né, e reintegra o ser humano nesse lugar que ele mora, então, né, antes a gente estava reintegrado e agora a gente entrou nesse caminho, né, de iluminismo, agricultura, cidades, poder, toda essa ideia, né, de um Estado-nação, isso é bem recente, que pode ou não, né, ser útil para trazer o ser humano como uma peça integrada, né, nesse sistema global. E, na verdade, olhando para essa escala biorregional, sim, né, a gente vai atender necessidades locais, criadas de forma regenerativa, pensando em energia renovável. Mas isso, na verdade, né, cria as estruturas que, se acontecesse catástrofes, né, como as quais a gente está prevendo, né, climáticas, se isso acontecer, né, a gente tem mais resiliência local. Então, é provável que a gente passe por essas catástrofes
E esse sistema, né, dependente, globalizado, na verdade, né, não funciona tanto. Essa ideia de usar o mesmo tanto de energia que a gente usa hoje, desperdiçar o tanto de material que a gente desperdiça hoje, talvez é um pouco frágil e talvez até suicida. Então, na verdade, é muito importante, né, trabalhar na escala local e regional, mas, claro, né, construir essa capacidade de uma biorregião e a outra, né, de se adaptar de novo a esses locais, né, se conectar a esses locais. E, para isso, a gente precisa dessa colaboração global, para que a gente realmente consiga, né, mover o paradigma para isso. Então, né, o caso não é de dizer a gente nunca mais vai ter mineração a partir de amanhã. E a gente não teria esse tipo de comunicação que a gente tem hoje, né? Então, como é construir esse período de transição no qual a gente reflita, né? Só um exemplo aqui. E em 2040, a gente só for utilizar metade da energia que a gente usa hoje, e a gente precisa escolher quais tecnologias, né, a gente vai usar, em que níveis no nosso dia a dia. Então, enquanto espécie, o que a gente vai escolher? Quais as tecnologias que a gente quer utilizar? E não assim, né, pensando tipo como Elon Musk, né, eu dirijo o meu Tesla e as outras pessoas podem andar, né? Mas como que a gente constrói, né, culturas regenerativas e equitativas, né, na escala local e regional, permitindo às pessoas, né, ter acesso a essas habilidades, explorar todas essas questões, né, e lidar com essas questões globais, mas a partir, né, de um princípio político de subsidiariedade, no qual a região decide pela região e colabora com outras regiões para coletivamente decidir nesses assuntos globais. E essa é uma mudança enorme no sistema político. É claro, né, como o Estado-nação e a identidade, né, hoje é parte da nossa cultura, eles vão fazer parte do futuro por um tempo, né? Mas como criar esses sistemas, né, essas estruturas regionais, regenerativas, resilientes, né? Enquanto a gente ainda vai também, né, mudando essas culturas, mudanças culturais, entender que isso demora, né? Isso demora gerações. Então, a gente tem que pensar, né, nessa escala temporal. E a gente é um pontinho muito, né, efêmero nessa história da vida no planeta. E é mais provável que a gente não esteja aqui para sempre, né? Mas se a gente quiser se alinhar com a vida como um processo planetário, a gente deve celebrar, né, o fato de que enquanto a gente estiver aqui, né, e tem esse impacto de criar mais abundância, a gente então, né, se alinha a esse processo de vida, né, no planeta Terra de longo prazo. E para mim, né, quando eu penso nas coisas piores que podem acontecer no século, eu penso, isso é um sinal de esperança. A gente pode, né, aprender a viver, né, e trazer essas sabedorias ancestrais e ser uma expressão de um lugar. E com as tecnologias adequadas, usadas de forma inteligente, isso quer dizer talvez com menos tecnologia e menos inteligência artificial, né? E onde você vê hoje sinais disso que você está descrevendo, né? Pode ser nos arranjos políticos ou na seleção de tecnologias, ou como pensamos, né, na economia. O que tem de protótipo, de arranjos mais locais? O que tem de exemplos? Existem muitos movimentos, né, tentando lidar com essas questões e tentando responder essa questão, como a gente se encaixa novamente, né? E existe o movimento da escala apropriada, o trabalho do próprio Schumacher, né, na economia budista, e o trabalho também de redes de localização, dizendo, né, que a gente precisa voltar para a especificidade do local.
E nessa mesma época, né, na América, teve um movimento para o foco biorregional. Então, esse termo, né, reabitação, né, vem dos anos 70, mas agora pensando aqui, né, no último ano, né, a gente teve um encontro global sobre Regenerative Economics, economia regenerativa, né? Então, existe o Regenerative Communities Network, que é uma rede, né, de comunidades regenerativas. E a evolução dessa organização levou a um Bioregional Regeneration Summit. Então, um encontro, né, dessa discussão sobre a regeneração biorregional. E aí vários países e regiões, né, para desenhar como seria esse desenho, né, biorregional, como que a gente resolveria esses problemas, né? Se a gente perguntasse a esse local específico, né, como que a gente se encaixaria a ele, né? E aí, então, várias mudanças sistêmicas e transformações aconteceram. Não é como um remédio homeopático, né, para cada problema com uma solução, mas sim um tratamento holístico, né, de como eu crio as condições que levam à saúde econômica, social, ambiental nesse local. E muito disso é através de uma narrativa compartilhada, né, uma visão de mundo compartilhada. E é uma narrativa, né, de aceitar várias narrativas, paradoxalmente. Estamos aqui juntos, né, nisso. Nós somos uma expressão da vida do planeta e, assim, toda a nossa diversidade política e tudo mais é saudável, é uma expressão saudável da diversidade da vida, desde que a gente se lembre, né, que somos totalmente interligados e interdependentes e que o nosso sucesso depende do sucesso do outro. E esse tipo de lembrança dessa construção, né, social de viver com a diversidade. Então, como que nós vamos viver, né, com essas pessoas? É difícil, né, mas é parte, né, de regenerar o sistema. E se a gente tenta fazer isso globalmente, a gente se perde no processo, nas disputas, né, nos argumentos. Mas localmente, como seres humanos reais, e a gente consegue se lembrar, né, desse lugar e colocar a biorregião, né, em primeiro, então a gente consegue, de uma forma melhor, né, trabalhar essas questões sociais e diferenças, e de formas mais criativas. E só se a gente mudar, né, a visão para esse potencial das pessoas e dos lugares. É muito interessante, né, Daniel, de aceitar essas diferentes visões e paradigmas. A gente, né, vive agora no mundo radicalizado, né, polarizado, no mundo ocidental, e talvez até uma resistência, né, a essa agenda de sustentabilidade, um cenário político mais polarizado. Ao mesmo tempo, né, temos essa questão da sustentabilidade ganhando visibilidade, as questões climáticas também, pelo menos mais discutida, né, nas mídias tradicionais. Como que a gente, né, como você entende esse momento atual, né, entendendo que tudo bem aceitar diferentes pontos de vista, mas ao mesmo tempo parece que a gente está se distanciando cada vez mais e a gente não consegue nem conversar mais, né? Parece que a gente está pensando à frente, né? Mas na verdade a gente tem discussões assim, né, no nosso sistema político que a gente ainda está brigando mesmo, né? Não, com certeza é muito triste, né, ver como a gente está pensando sobre culturas regenerativas, né, em 2016. E naquela época eu estava um pouco mais otimista. E nos últimos anos, né, com esses desenvolvimentos no mundo político, com Trump e Bolsonaro, eu realmente me tornei menos otimista. Todos, né, são sinais de que
E mesmo, por exemplo, essa questão, né, dessa disputa de poder da China, dos Estados Unidos, então, são coisas que a gente poderia pensar que já estavam superadas, né, mas a gente as vê ressurgindo e tendo poder, né. E eu penso que essas conversas sobre ESG, sustentabilidade na ONU, é bom que elas estão acontecendo, que mais pessoas estão tomando parte, mas também existe esse perigo, né, de uma apropriação, né, na qual todo mundo fala de regeneração, todo mundo fala de sustentabilidade, mas, na verdade, o que isso significa para cada grupo é muito diferente. E o que é tão triste, né, é que são pessoas bem intencionadas, que querem, talvez, escalonar o impacto, e isso talvez a gente pense, né, isso poderia funcionar em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, mas será que eu não teria mais impacto se eu trabalhasse com as Nações Unidas, né? Ou se eu trabalhasse com ESG, se eu trabalhasse com outras empresas e falasse de implementações globais, né? E, na verdade, não, eu não acho que você teria mais impacto dessa forma, né? E meu medo, né, é que muitas pessoas boas, empreendedores de impacto, ativistas, né, pessoas do governo, ao se olhar, né, para essas conversas globais, na verdade, dissipa energia que, se tivesse focada, né, no local, no lugar local e na região local, teria mais impacto. Então, na verdade, né, ao focar no local, a gente poderia começar a contar uma nova história que depois, talvez, influenciaria no global, né? E o que eu tenho observado, né, e procurando esses nódulos, né, esses lugares que têm, né, funcionado. E quando eu comecei a escrever sobre localização, né, e biorregiões, a maioria das pessoas não entenderam e falavam, né, mas a gente está no meio de um movimento de globalização, por que você está falando disso, né? Hoje, essa não é mais a questão que eu recebo, né? Exatamente, assim, esses acontecimentos que a gente viu, né, nos mostraram o quanto que isso pode ser essa estrutura global de energia, de comida, né? Isso tudo tem mostrado como que não está funcionando, né? Que de repente, né, um recurso fica bloqueado e são utilizados como armas, né, geopolíticas. E isso talvez seja uma coisa que soe os alertas, né, e nos diga, olha, se eu estou dependendo disso, né, e isso é um problema, eu fico, parece que funciona, né, essa globalização, mas criou mais divisão ao longo do tempo. Então, como que a gente pode criar, né, sistemas que são focados no local e no regional, né, infraestruturas que colaboram globalmente, mas parar de dissipar energia, né, nessas soluções globais e manifestar o potencial biorregional. E nisso eu vejo muitos movimentos, né, nessa direção. Então, por exemplo, o Donut Economic Action Lab, eles estão pensando nisso, né? Como que a gente cria, né, um sistema regenerativo e equitable, então, né, também com benefícios sociais, com o mínimo, né, de necessidades sociais, um futuro nesse lugar, né? Então, eles têm tentado responder essas perguntas, esse grupo tem tentado responder essas perguntas em locais específicos, né? Eles estão fazendo essas aplicações ou num bairro, então, o donut de um bairro ou de uma cidade, como teve de Amsterdã, ou de uma região. A gente pode usar, né, esse donut, que é o anel externo dos limites planetários e internos do mínimo social necessário, né? E podemos usar isso para pensar no nosso local, né? E isso é um processo criativo, né, local. E esse processo começa, né, a criar uma cultura regenerativa local, quando a gente começa a pensar nessas perguntas de forma regenerativa. E eu vejo isso acontecendo cada vez mais, né? Tem uma conferência agora em Bristol, em setembro, sobre Planet Local, essa conferência chamada Planeta Local,
movimentos, né, sobre localização, bioregeneração, focado em comunidades, né? Então, respostas voltadas para a comunidade, pensando, né? Se o seu problema é mudança climática, biodiversidade, as crises, né? Então, está se formando esse movimento mais voltado. It's a different mindset, Eu right? concordo, né, que, na verdade, é uma mudança de mentalidade, né? De pensar esses desafios globais, que são globais, mas mudar, né, essa cabeça para pensar no local. Isso é um desafio, né? Então, talvez a gente poderia conversar um pouquinho de como fazer essa mudança mental, né? Acho que eu travei um pouco. Ok, I'm back. Yeah. Focusing on the questions. Então, né, focar nessas perguntas, né, assim, normalmente a nossa cabeça vai direto para soluções, né, rápidas, modelos que vão resolver as coisas em escala. Pode entender isso, né? Quais são, talvez, essas boas perguntas, né, que nos leva para pensar na impermanência da vida, que a solução talvez não é melhor para sempre, talvez tenha que mudar. O que é, né? Como a gente muda para essa mentalidade de que a gente está sempre aprendendo com a natureza, sempre aprendendo com o sistema, né? E tem várias perguntas aqui no chat, né, sobre como fazer essa mudança mental. Então, se você puder falar um pouquinho disso, né, dessa mudança mental que é necessária, né, para poder trabalhar com o focal. Então, você deu a resposta já quando você falou sobre aprendizado. Né? E no centro dessa mudança epistemológica, né, de quando a gente vive as perguntas em vez de tentar resolver os problemas, é que você se permite, né, dessa ideia de pensamento objeto e objetificador, que vê um problema e a solução é um objeto, né, que vai ser construído. Pode ser um problema no sistema financeiro, né, não importa. A gente pensasse, né, de todas essas entregas como algo, né, que na verdade nos ajuda a viver essas perguntas, né, nos ajuda a entender uns aos outros mais, a aprender mais, mapear como a gente se encaixa melhor nesse local específico e esses protótipos que a gente manda de solução. Então, tudo bem, a gente muda, né, para uma cultura que tem um foco, né, tem um processo de aprendizado, de evolução, de transformação. E esse é o foco da regeneração, é essa compreensão, né, de que o perigo de qualquer solução que a história nos mostra, né, que a maioria das soluções se tornam os problemas do futuro. Então, como que a gente cria uma cultura, né, que presta atenção em quando, né, o que parecia ser a solução vira um problema, se transforma num problema. Então, ou talvez o que é uma solução numa certa escala de abstração, né, ou de generalização, que não funciona para aquele caso específico, né? Naquele caso específico, talvez faz um oposto. E para mim, né, esse processo de humildade, o problema é que na nossa cabeça a gente vai de um para o outro, né? Não é solução, é potencial. E também, claro que também é sobre soluções, né? Mas essa cultura de aprendizado, ela não fica sentada só discutindo, né? Quais soluções são melhores. E aí traz os economistas para, né, pensar quais são as soluções e força essas soluções, né? Essa cultura de aprendizado constantemente, né? Ela diz, se a gente implementar essa solução aqui, né, a gente tem, né, acesso em tempo suficiente para poder ver o que a gente pode fazer, para ver se faz sentido, na verdade, essa solução que a gente está propondo. E a gente sente, né, quando ela não faz mais sentido e podemos mudar novamente. Então, claro que não é que a gente não vai precisar de soluções, a gente precisa de muitas soluções, mas a gente precisa de uma cultura que se foca mais no processo contínuo de aprendizagem
e valoriza, né, essa jornada da implementação da solução, valoriza, né, na medida em que a gente vai implementando, como a gente conecta os sistemas um ao outro, né, como a gente se enxerga, como que a gente interliga, né, o que parecia adjacente, não parte do que a gente está trabalhando, para criar, né, uma rede vibrante, né, regional, e que se vê como uma manifestação de culturas regenerativas, né? Então, é um pouco o que eu disse no começo, assim. Então, não é que a gente está no começo de uma conversa, de um grande movimento que talvez vai acontecer. Vamos mudar essa mentalidade e pensar, né? A partir da lente da biorregião, vamos identificar todas as coisas maravilhosas, né, que já existem, que a gente está chamando de infraestrutura, né? Que o Marcel falou no começo, né? Já existem vários desses negócios, por exemplo. Mas a gente ainda está nesse modelo mental que se alguém que está trabalhando com quilombola ou na favela tem um foco e diz isso é o mais importante a ser feito. E outra pessoa, né, que está trabalhando com com a desigualdade de gênero ou direitos, né, fala isso é o mais importante, né, esse é o assunto mais importante. E aí a outra pessoa fala, não, é apoiar as mães solteiras ou então compostagem. E, na verdade, né, o que a gente precisa é apreciar, né, que todos eles são já expressões de culturas regenerativas em um local. As pessoas, né, que se importam o suficiente para fazer alguma coisa, né, que cuidam, que oferecem um serviço para a comunidade, uma forma mais saudável de ser. Parece pequeno, né, dizer, o que eu posso fazer, né? Eu coloquei aqui meus painéis solares, mas Bolsonaro está aí, né? Então, não faz sentido, né? Mas, na verdade, quando a gente começa a se enxergar, né, em um local, como parte de uma cultura regenerativa que já existe, e tem esse entendimento de que nenhum de nós vai conseguir fazer tudo, né? A gente não conhece esse local. Então, faz um teste, né? Em qualquer biorregião que você está. Você sabe a migração dos pássaros? Você sabe quais povos, né? Quais linguagens eram locais, né? Você sabe de onde vem sua água quando você abre a torneira? Todas essas questões são questões de reabilitação. E quando a gente as aprende juntos, né? A gente abre o potencial de mudanças e inovações sociais, locais, na escala apropriada. Mas é através dessa lente que isso acontece, né? E eu fico voltando para a mesma coisa sempre, né? Mas é porque é importante. Bom, né, para trazer um pouquinho do que você falou ao nosso contexto, né? Estava pensando aqui como, né, falando sobre pessoas de liderança e parece que a gente precisa de muita visão, né, sistêmica e de complexidade e que a gente precisa ficar, né, confortável com a incerteza, com a permanência. Alguma dica de como nos preparar e preparar os outros, né, para poder agir dessa forma? Então, se a gente está falando de uma comunidade de prática, né, de criar essas lideranças, essas redes, como que a gente pode, né, mudar esse espaço interno, né, de cada um de nós? Algumas dicas de como se preparar? Tem duas formas, né, de fazer isso, de reduzir a complexidade. Uma é através da abstração e da análise dos dados, né, da informação, mas a outra forma de reduzir a complexidade é de realmente abraçar, né, e reconhecer a participação e do nosso poder como expressão, né, dessas propriedades emergentes da complexidade na qual a gente participa. Então, é mais ou menos o mesmo ponto, né, que eu já falei antes. Se a gente olhar nos específicos de um local, de uma biorregião,
todos os problemas globais e complexos dessa crise convergente se manifestam em qualquer local no planeta. A gente está no antropoceno, né? Então, né, se a gente lida com complexidade dessa forma, né, e quando eu estudei a teoria da complexidade, né, com Brian Goodwin no Schumacher College, uma das principais lições que eu aprendi, né, no meu mestrado é que se você aceita essa visão de complexidade, né, então você precisa aceitar que os sistemas complexos, né, não são previsíveis e não são controláveis. E isso é matematicamente provável, né? Assim, se você tem um sistema com mais de 3 variáveis que interagem entre elas, isso é verdade para qualquer sistema que a gente está pensando aqui, né? É um sistema complexo que não pode ser previsto e controlado, a não ser de forma artificial, quando você cria, né, barreiras artificiais. Mas se você deixa ele no seu contexto, né, ele é imprevisível. E isso quer dizer, né, que essa ideia assim, clássica, né, de ciência e tecnologia, né, se a gente tiver dados suficiente, né, e fizer as análises corretas, a gente vai poder prever, controlar e construir a tecnologia certa para o resultado que a gente quer. É uma proposição enganosa, né? A mudança, né, da proposição não é de previsão e controle, mas de participação adequada, né? Então, a gente consegue entender, ela é relacional, e a gente entende que não só, né, a gente, enquanto objetos físicos, é parte do sistema, mas também a nossa mente, a nossa narrativa é parte do sistema e muda como que o sistema se apresenta para nós. Então, né, nessa esfera de mentalidade, narrativa, a gente vive em uma esfera que a gente criou, e a gente pode começar a mudar, né, para se alinhar com os princípios da vida em si, né? Como que a vida cria condições a favor da própria vida. E para mim é assim que a gente gerencia, né, ou lida com essa complexidade e aprende com ela. Se a gente, né, quiser ser um generalista perfeito, que sabe um pouco de tudo, né, mas não coloca nenhuma fronteira, e pensamos de forma global e que não é focada, né, num local, então a gente se perde. Mas quando a gente aprende, né, essas consciências diferentes e essa visão sistêmica, mas pela lente, né, de um lugar específico e um grupo específico, uma cultura específica, aí a gente reduz a complexidade o suficiente, né, e entramos nessa especificidade dessa interconexão, que aí, né, à medida que a gente vive, a gente continua diariamente, né, entendendo melhor como participar apropriadamente e dançar com essa imprevisibilidade do sistema. Como, né, prestar atenção. Hoje é um dia no qual o sistema vai me modificar, e não um dia em que eu preciso modificar o sistema. E isso, pessoalmente, né, nos últimos anos, 1 ano e meio, isso aconteceu comigo, né, como pai, né? Então, eu posso ser um change, gente, um agente de mudança, mudar o sistema, mas também deixa o sistema falar comigo. Deixa, né, minha compreensão se aprofundar, né? Então, né, qualquer sensação, né, de desesperança, o que quer que seja, né, realmente entender, né, de onde vem. E, de repente, é a vida, né, como um processo planetário falando através da gente. E esse é o trabalho da regeneração, sair do caminho, né, e realmente se transformar um agente da vida, né, do impulso regenerativo da vida. Muito obrigada, Daniel. Acho que todo mundo, né, ficou sensibilizado pela sua fala, né? E agora eu queria mudar um pouquinho para as perguntas do público, né? Obrigada a todos que participaram, recebemos tantas coisas maravilhosas aqui. Então, a primeira, né, pergunta que eu queria fazer, né,
como que a gente pode trazer isso para o mundo dos negócios ou para o mundo, né, da gestão pública? Isso não está sendo discutido, né, no mundo dos negócios, ou está começando, mas talvez o nome de regeneração, mas tem essa compreensão mais aprofundada, ou, né, sendo utilizado como uma ferramenta de marketing. Então, o que que é necessário, né, para essa mudança para o mundo do negócio? Né? E como consultor, talvez você tenha, né, exemplos desse seu trabalho de desafio. Como consultor, eu sempre tenho uma regra como consultor. Se eu me pegar, né, dizendo assim, que eu preciso dizer disso, isso e aquilo para o cliente, eu preciso dizer exatamente aquilo para o cliente. Então, eu não tenho, né, uma integridade para poder falar a minha verdade, independente de quem me contratou, né? E essa integridade de a qualquer momento, né? O que é que eu tenho para compartilhar, né? De forma humilde, claro, sem dizer o que eles têm que fazer, mas dizer a minha verdade, como eu vejo as coisas, né? Se eu não tenho como consultor essa integridade, eu não continuo. Se isso quer dizer que eu vou ser demitido, tudo bem. Isso me lembra de um vídeo que eu vi online, que o grupo Regenesis é contratado, né? E depois de 6 meses, com frequentemente, eles são demitidos. E depois de um ano, o cliente liga novamente, né? E os chama de volta. Então, né, talvez você pode voltar, porque talvez faça sentido, na verdade. Então, né, como um conselho, assim, geral, para quem está com consultoria, ou no governo, né? Então, isso está acontecendo, por exemplo, no trabalho com a cidade, no conselho, né, de uma cidade, né, e é um líder bem progressista, e visionário, e todo o seu governo regional, né, todo o time de gestão regional estava trabalhando comigo, né, pensando como que essa região criaria projetos de regeneração local, das águas, da floresta, e, ao mesmo tempo, promover, né, um sistema alimentar, né, relocalizado para atender as necessidades locais, né, da população local. E conectando a cidade com o interior, com esquemas de CSA, enfim, todas essas ideias, olhando para transporte, para a exclusão social, né? Então, e como também engajar as pessoas, né, com a narrativa nova sobre o local. E esse é um exemplo, né, de uma autoridade local que trabalha, e de como isso está dentro, né, das decisões nacionais, e isso pode ser bem frustrante às vezes, né, porque a gente fez esse trabalho bem no meio da pandemia, né, do corona, e a cada momento tinha, né, a gente não pode fazer isso, a gente não pode participar, porque a gente tem que mudar a nossa ação, veio do governo nacional. Então, não é fácil, né? Mas a principal oportunidade, aí voltando ao que eu falei sobre a complexidade, né? E esse meu professor, o Brian Goodwin, me ensinou. Se você não pode prever e controlar um sistema, tudo que você pode fazer, né? Essa participação adequada, como você pode saber que você está participando dessa forma, né? E a forma mais básica, né, é fazer com que o sistema seja mais visível a si mesmo, né? Prestar atenção à qualidade dos relacionamentos, né, do sistema e a qualidade da informação, né, que é compartilhada no sistema. E hoje tem muita coisa, né, errônea sendo compartilhada. E se a gente cria esses canais adequados e cria locais, né, de confiança, confiáveis, para essa compreensão do local, né? E mesmo assim, pensando no nível mais básico de apreciação mútua,
conectando os atores que já estão trabalhando, né, em projetos regionais, transformação e regeneração local. Então, né, as pessoas não precisam, a gente tem que ajudar as pessoas, os projetos a se sentirem, né, parte de quem está liderando essa mudança, e não de pessoas que estão fazendo um pouquinho e sendo atacadas, né? Mas sim ajudar essas pessoas a se sentirem parte, né, de uma consciência mais ampla. E aí a gente cria as condições para uma emergência positiva. E, na verdade, quando a gente fala, né, que a complexidade tem características emergentes, né, mas não quer dizer que vão ser boas, né? A gente tem propriedades emergentes que podem ser negativas e positivas. Mas o que a gente pode fazer, né, é ter essa qualidade, né, de visibilidade do sistema para si mesmo. Então, esse olhar do sistema para si mesmo, para criar essas propriedades emergentes mais positivas. Ótimo, Daniel. Isso liga à minha pergunta, né, que é como que a gente pode fazer esse processo de participação adequada, né? A gente tem tentado, talvez, né, com esse tanto de tempo disponível, e essa possibilidade, né, de falar com você aqui do outro lado do mundo, assim. Mas será que a gente não está grande o suficiente, né, na escala suficiente para não causar essa mudança sistêmica? Então, onde que a gente está falhando, talvez, né, nessa colaboração, para que essa mudança aconteça? Eu acho que né, é esse processo de talvez ter essa consciência de quem está com a gente, né? Então, essa questão de mapear mesmo, né? E fazer o sistema ser visível a si mesmo, né? Criar esses mapas do sistema. O perigo, claro, né? Quando você cria um mapa, é confundir o mapa com o território, mas é mais... Mas, né, um exemplo aqui prático, né? É um centro, né, em Devon de Bioregional Learning. E ele tem essa palavra learning, né? Aprendizado no nome. Então, né, porque não é sobre criar um mapa estático, né, mas é criar uma plataforma de aprendizado biorregional. Então, que é online, mas é também baseado em comunidades reais, em encontros reais dessa comunidade, né? Mas também está online, que aí a gente também possa aprender com eles, né? Desenvolver essas habilidades. Então, né, transformar o que está acontecendo em coisas que as pessoas podem entender, né? Então, quando a gente se pergunta, né, de onde vem minha água? Hoje você pode ver um vídeo no YouTube e entender de onde essa água vem, como ela é tratada, se isso é sustentável ou não. Né? Então, como que é esse ciclo hidrológico nacional? Então, só para dar um exemplo, assim. Mas é a mesma coisa, né? Essa pergunta, quão dependentes somos hoje, né? E é simples, um mapa simples, né, para entender como que a gente participa dessa complexidade, né? Então, por exemplo, a gente pode perguntar quais são as principais dependências, né, ou importações dessa região, dessa biorregião. O que a gente produz, com qual energia, com quais matérias-primas? E isso quer dizer, né, assim, o tanto que a gente é dependente dessas cadeias de valor mais longas, né? E, a partir disso, trazer todo esse potencial, né, local e tentar atender essas necessidades, né, de uma forma mais local e de forma sistêmica, né? E claro que e não é questão de dizer, agora a gente tem que cultivar essa quantidade dessa planta A e B, né? E pensar o que isso quer dizer, claro, porque não quer dizer ocupar metade da terra da região com esse recurso específico, né? Então, claro que é uma sensibilidade de escala. Isso, muitas vezes, né, isso quer dizer
já que o nosso, né, ambiente político global pensa muito na eficiência e na produção em massa, né, e de retirar o ser humano do sistema, né, e automatizando tudo, o que leva para mais consumo de energia também. Então, a pergunta é como criar esses negócios locais vibrantes que talvez precisem de mais trabalho manual, né, e valoriza essas pessoas, e aí começar a desenvolver a habilidade local, né? Mas, claro, trazendo junto essa cultura, né, de alta tecnologia, onde é apropriado. E eu acho que é exatamente onde que esse ambiente dos negócios e a sociedade civil pode trabalhar junto. Uns instrumentos, talvez, aí, né, pioneiros que estão sendo criados, né, para lidar com esses economias locais circulares, também incluem, né, assim, essa questão da propriedade da terra, né, essa capacidade de transferir a propriedade da terra para uma propriedade comum e pensando no futuro, né? Então, essas cooperativas regionais também são coisas que têm aparecido, né, nas quais a cooperativa, o modelo, né, de negócios de cooperativa, vira uma forma de investir, né, na resiliência e na regeneração local. E esse tipo de resiliência que vai ser necessária quando a gente tiver essas crises, né? E se, né, você acha que eu sou muito pessimista sobre o futuro, né? Você pode ver essa série, né, de YouTubes que eu produzi, The Voices of Regeneration. E assim, eu conversei, né, sobre esses limites do planeta, né, os limites planetários. E ele está me dizendo que eu não sou realista o suficiente, né? E sendo assim bem duro, vamos dizer. Então, se você precisa disso para se convencer, né, de que a gente está chegando mesmo, né, num penhasco rapidamente de recursos e de energia, né? E mais cedo a gente perceber isso, né, e direcionar as inovações e negócios nessa direção, né, eles podem ser regenerativos para a economia local e criar, né, essa infraestrutura de resiliência, no caso, né, de que essas previsões para o que vai acontecer em 50 anos, né, sejam reais, a gente ainda possa ter um futuro regenerativo, apesar de tudo que vai acontecer. E eu estou dizendo, a gente ainda tem uma chance, né? Mas a gente precisa perceber isso o mais cedo possível, né? De que essa chance não está, né, nessas redes globais ou em fantasias tecnológicas, né, do Elon Musk, mas sim em manifestar o potencial local e usando a tecnologia de forma muito inteligente, né? Que é uma conversa bem radical sobre o que isso quer dizer. Hoje, assim, totalmente viciados em tecnologia, né? Então, o que isso quer dizer, na verdade? A gente teve também algumas perguntas, né, dentro desse tema. E a gente acho que a maioria das pessoas aqui estão, né, estão na defesa dessa mudança local, e a gente tem que entender o sistema, dançar com ele, mas como que a gente lida com essas disputas de poder? Então, por exemplo, né, no Brasil, que é um país que foi colonizado, como que a gente lida com né, essa colonização mais recente, como que a gente lida com esses problemas, né? Então, a gente recebeu bastantes perguntas, né, sobre essa realidade do Brasil, sobre a questão de pobreza, de comunidades, né, com problemas estruturais, não tem acesso à energia, internet. Então, como que a gente pode criar essa mudança a partir desses cenários mais duros, mais difíceis, né? Nos quais talvez o sistema, né, em si mesmo, o sistema, né, está trazendo essas dificuldades e principalmente nessas questões, né, de disputas de poder.
Então, como que lida, né, quando o sistema está contra essa mudança? Então, como que a gente pode, né, trazer uma sociedade mais regenerativa sem lidar com essas questões de disputas de poder e relações de poder, né? Então, como que a gente poderia fazer isso, né, de baixo para cima, vamos dizer, né? Se essa estrutura e esse sistema não está dando esse espaço para a gente. The interesting thing is that I think a lot of these structures are opening up spaces Bom, eu acho que muitas dessas estruturas estão abrindo espaço para essas vozes, né, dissidentes, directly capturing that discourse mesmo que and seja, né, para capturar o kind of discurso. making it less effective. Like if we look at how the biodiversity Então, por exemplo, né, como a questão da a Conferência de Biodiversidade, né, rapidinho criou os créditos de biodiversidade, já que os créditos de carbono são má ideia, né? Então, quando a gente focava no carbono, a gente não lidava com a crise, né, da biodiversidade. Então, essas conversas globais são, de alguma forma, necessárias, né, mas elas não são soluções de longo prazo. Então, né, eu acho que a gente precisa, e a Joanna Macy traz, né, essa questão, ela fala que a grande transformação da qual a gente faz parte, né, precisa de formas diferentes de trabalhar, né? E a gente precisa dessas ações que são para parar o dano que está acontecendo, né? Então, ativistas que dizem mesmo, nenhuma árvore a mais, né? E isso é uma forma de agir. A gente precisa dos visionários, as pessoas, né, que ajudam essa exploração de novas formas de ser, de pensar. E a gente precisa desses empreendedores sociais, né, que vão que é o Buckminster Fuller falou, né? Não brigue com o sistema local, crie infraestruturas que transformem o sistema em obsoleto. Então, eu acho que eu estou numa fase mais ativista, eu já tive uma fase mais de construir novas infraestruturas quando eu estava vivendo em ecovilas, né? Pensando que era tudo sobre isso, assim. E já tive fases, né, mais de novas formas de visão na minha vida. E a gente pode integrar, né, esses 3 papéis em nossas vidas. E eu estou compartilhando isso, assim, né, para responder a sua pergunta. É importante fazer esse trabalho local que eu estou falando, mas também é importante, né, nomear nessas conversas globais onde que eles estão enganados, né, onde que eles estão presos ainda nessa narrativa de escalonar, de resolver problemas, né, e nessa mentalidade. Então, a gente precisa pensar nisso, mas pensar nessas pessoas como aliados em potencial, né? A maioria dessas pessoas se preocupa, né? Ela está com boas intenções, apesar de estar enganada, né? São poucos que realmente querem manipular o sistema para o mal. E precisa pensar, né, nesse processo da ONU, da COP, né? As pessoas querem ajudar. É a mesma coisa, né, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E a mesma coisa com o Gaia Education. Quando me pediram, né, para fazer um workshop sobre os Objetivos do Milênio, desenvolvimento e como implementar esses, né, eu fiquei um pouco assim em conflito, né, porque o objetivo 8, por exemplo, né, fala de crescimento econômico contínuo, e isso é exatamente o principal problema, né, que barraria toda a implementação desses objetivos de desenvolvimento, né, essa ideia de crescimento e crescimento econômico. Então, eu fiquei em conflito, assim, né, porque... E é por isso que a gente precisa de outros modelos econômicos, né, de outras ideias que não são o crescimento, né.
dizendo que, né, o PIB não é uma boa forma de medir progresso, né? E a gente continua medindo o nosso progresso baseado no PIB. Mas então, né, isso é uma questão nessa dança com o sistema, é como que eu me coloco, né, nesse fluxo da mudança, entro nessa conversa global, talvez, né, nessa ideia dessa transformação mais sistêmica, eu não me desconecto do lugar, né, e dessa realidade, né, que na verdade não é digital. Senão a gente se torna, né, dessas pessoas sem corpo, né, digitais que ficam no Zoom e a realidade, né, de uma situação específica, né, é importante. Então, é essa dança mesmo, né, de se engajar numa questão local específica e, ao mesmo tempo, né, talvez atuar ativamente, né, no sistema global. Ou pelo menos, assim, que a gente, se não está se engajando ativamente, a gente não despreze as pessoas que estão nesse sistema global, porque elas também são importantes, né? Então, né, no Gaia Education, a gente tem mais ou menos 200 perguntas sobre essa implementação no local e olha para esses vários objetivos de desenvolvimento, né? E essas perguntas, né, elas nos fazem cognitivamente pensar de uma forma totalmente nova sobre o que quer dizer, né, esse acesso à água limpa, o que isso quer dizer de várias formas. Então, né, como que é essa conversa de mudar essa conversa, né, de mudança climática, carbono, para resolver esses temas locais de água, né, hidrológicos. E dessa forma, na verdade, né, lidar com objetivos de desenvolvimento de uma forma integrada, né? Então, por exemplo, o ciclo de água, né, local o ciclo de água conecta tudo, né, o alimento, a produção. Então, é uma forma muito mais holística e participatória de entrar, né, nos objetivos de desenvolvimento. Então, né, para resumir, a gente precisa tanto ter essas ações locais, quanto ter essas conversas sobre as estruturas globais. Existem milhões de organizações fazendo isso, né? Por exemplo, a Via Campesina fala, né, sobre essa agricultura globalizada que não alimenta o planeta, né? Na verdade, somos nós, os camponeses, produzindo os alimentos do planeta, né? Então, a gente precisa, né, se engajar com essa mudança de um sistema alimentar localizado, resiliente, mas não ficar falando sobre sistemas alimentares, né, com essas grandes empresas, né? E essas empresas estão dizendo, né, a gente pode ter esse sistema alimentar regenerativo com drones e com informação, né? E não é isso, né? Isso não tem nada a ver com regeneração. E essa apropriação, né? Essa apropriação do nome regenerativo por essas, né, grandes consultorias e tudo é um problema, né? Tá vendendo vinho velho em garrafas novas, né? Então é uma apropriação realmente, né? E talvez não é isso, né, de criar outra, mas de nomear esses problemas. E essas pessoas, né, que estão assim sendo vistas como líderes regenerativos acabaram de entrar nisso há 18 meses, né? E como consultor eu trabalho às vezes com grandes consultores, né? E trabalho com negócios, mas então foi o mesmo consultor, né, que falou sobre esse equilíbrio para as empresas e agora, né, falando vai ter outro nome, né, vai ter o nome regenerativo. E nesse mundo sempre tem essa conversa, né, o quanto que a gente pode avançar e sempre tem essa dança, né, saber os limites, né, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado para não alienar essa outra pessoa, né.
E todos nós somos essa manifestação da vida, e todos nós podemos ter uma influência regenerativa no sistema no qual a gente participa. Como que mantém isso aberto e, ao mesmo tempo, né, nomeia e aponta essas limitações? E eu não posso te dar uma resposta, é só um convite, né, para quando você cria esse outro, né, e diz, é só sobre local e não sobre global. Esse modelo é certo e aquele modelo é errado. E esses cortes, né, assim, essas posturas, a regeneração precisa que a gente questione essas posturas, né? We are side by side, so thank you so much, Daniel, for everything that you Muito brought. obrigada, Daniel, por tudo que você trouxe, né? E acho que isso que você trouxe é o principal, é sobre esse aprendizado mais aprofundado, sobre essa mentalidade aberta. E eu defendo, né, fazer os dois, né? Trabalhar no sistêmico, ficar no local e trabalhar com essas polaridades, né? É importante trabalhar nesses dois sistemas, né, regional e global. É importante, né, manter isso. E claro, né, fazer essa mudança no local, mas trocar ideias, né, no global. Obrigada muito por essa conversa. A gente está chegando ao fim da nossa conversa. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, você quer dizer no final. E agora a gente vai ter o sorteio do livro da Bambual. Vamos escolher quem vai ganhar esse presente. Alguém quer falar algo? Obrigada, Daniel, pela sua palestra, que é sempre inspiradora, né, trazendo uma profundidade que às vezes falta, né, nesse tipo de conversa. Foi um começo excelente, né, para a nossa comunidade de prática que a gente está lançando. A gente, né, pretende que seja uma jornada longa, né, um protótipo para esse semestre, mais uma expansão, né, essa polinização ao redor do Brasil. A gente espera que isso aconteça, mas começar com essa conversa é maravilhoso. Não só para quem está aqui, né, escutando hoje, mas também, né, para outras pessoas que fazem parte do nosso grupo, da nossa comunidade. Então, muito obrigada em nome de todos. O chat estava muito vivo, cheio de provocações, comentários, muito interessante. A gente não tem muito tempo mais, né? Mas só queria deixar minha gratidão e apreciação por ter você no começo dessa jornada da Gente Muda. Vou passar para a Thaís de novo para as palavras finais e para o livro. Obrigada. Ok, Daniel, para a gente fazer o sorteio do livro, você pode escolher um número de 1 até 147. 112. Temos um livro ou dois? 2 livros. 2 livros. Sim. Então, 112 mais um número dele. 73. Então, vou compartilhar aqui no chat quem foram os vencedores do livro. E muito obrigada, Bambual, né, por essa oferta. E últimas palavras, então, do Daniel. Estou muito agradecida por ter sido convidada. Obrigada a todos que, né, me deram esse poder da sua atenção, né, para essa conversa. E para aqueles que talvez estão sentindo, né, assim, quero ver ação, preciso de mais, queria ressaltar que essa separação, né, de pensamento e ação, de conversa e ação, é um erro, né, parte desse problema cultural. E se a gente está mudando, se a gente está falando de mudar a visão de mundos, talvez a gente agora, né, já conseguiu mudar um pouquinho nossa mentalidade.
E o que quer dizer participar apropriadamente do sistema do qual fazemos parte, né? E isso carrega, né, para o resto da nossa vida, né? Então, qualquer mudança que aconteceu aqui nesse tempo junto carrega, né, carregada para o resto da nossa vida. Então, não vamos enfraquecer o nosso próprio processo, né, ao separar o que é conversa e o que é ação, né? Então, né, como um exemplo aqui de como que esse tipo de encontros são fantásticos, né? Eu fiz, né, uma série de cursos, né, online, né, chamava de Designing Resilient Regenerative Systems, da Suíça, né? E nesse primeiro curso, né, online, a gente tinha mais de 2.000 pessoas, né, do mundo inteiro. Então, às vezes, né, pode parecer que a gente está assim, né, numa conversa muito inicial, que as pessoas não estão escutando, mas, na verdade, isso tem crescido muito, muito rapidamente nos últimos 10 anos. E acho que a gente tem que ter esperanças por causa disso, né? E não nos perder nesses problemas globais, né? E manifestar localmente o que a gente puder. Obrigada. É muito inspirador e é isso que a gente vai fazer. E por isso que a gente chama de comunidade de prática, né? Para a gente praticar junto. Muito obrigada novamente. Os ganhadores é o Fábio Ono e Letícia. Ganharam o livro. Vou ter uma leitura para se aprofundar na regeneração e no trabalho do Daniel. E vou chamar o Marcelo de volta, né, para um agradecimento final e os próximos passos, né? Muito obrigada, Daniel. Te vejo em breve. Tchau, tchau. Uau, que conversa inspiradora para fechar nossa manhã e nosso encontro de hoje, nosso primeiro encontro da comunidade A Gente Muda. Uma grande inspiração, acho que não tem maneira melhor da gente começar essa comunidade que as palavras inspiradoras e os ensinamentos também do Daniel, porque se eu pudesse destacar algumas dos elementos que ele nos trouxe, das inspirações que ele nos trouxe, que ressoa com essa comunidade, acho que essa visão entre global e local, inclusive um dos atributos que nós vemos como importantes para a liderança sistêmica, né? Essa visão global agindo desde o local, essa visão do processo contínuo de aprendizado, isso é fundamental e é por isso que a terceira etapa da comunidade A Gente Muda é essa cocriação das práticas conjuntas que acho que nos leva a um ponto que o Daniel trouxe que é muito importante, é que quando a gente lida com essa complexidade, ela é completamente imprevisível e incontrolável. E isso acho que também é uma magia desse processo. Imagina a transformação que a gente vai poder criar trazendo esses distintos agentes de transformação, ou como ele chamou, impulsores de regeneração de vida. Imagina isso trabalhando desde a sociedade civil organizada, com empresas, com gestores públicos, para a gente poder redefinir e mudar as regras do jogo. Eu acho que realmente essa é a grande visão da nossa comunidade e acho que não tem maneira melhor da gente iniciar o nosso programa com essa masterclass com o Daniel e nós já temos hoje as 35 lideranças sistêmicas confirmadas e inscritas para a nossa primeira turma piloto. Se você tem interesse, você que participou essa manhã com a gente, tem interesse em participar do programa, se inscreva. Eventualmente a gente vai ter mais vagas, se não, seguramente para a segunda ou terceira turma, seguramente há muitas oportunidades. Eu queria fechar a nossa manhã de hoje expressando a nossa profunda gratidão a alguns nomes aqui. Primeiramente ao Daniel, por nos inspirar e nos presentear com essa visão tão importante, relevante e necessária
para o momento que a gente vive no Brasil e no mundo. Também agradecer a todo o time da Dynamo Lab, o Ricardo, a Maria Helena, que se dedicaram muito nos últimos meses, junto com os demais membros do time da Dynamo que estão aqui conectados com a gente também. Agradecer os nossos parceiros co-realizadores dessa jornada, né? Então, a UpLab, que está nos ajudando muito na comunicação, mobilização, posicionamento desse programa. Também ao Sense Lab, que está nos contribuindo, nos presenteando muito também com conteúdo e metodologia. Notem, né? Sense Lab, UpLab, 2 empresas B junto com a Dynamo, outras empresas B. Então, mostrando que as empresas B também podem criar de comunidades de prática. Também queria expressar profunda gratidão aos nossos parceiros estratégicos. Então, Wellbeing Economy Alliance Brasil, We All Brasil, o Sistema B Brasil, a Choca, a Economia de Comunhão e a Agro Social, que nos ajudaram muito a fazer uma curadoria dessas primeiras lideranças participantes, e o apoio institucional, que não seria possível acontecer amanhã de hoje, e principalmente esse sonho desse programa de lideranças sistêmicas acontecer como a gente muda, que são o Instituto Helda Gerdau, aqui representados pela Carolina, pela Juliana. Super obrigado por, desde o início, há 2 anos, quando nós compartilhamos essa visão com a Juliana, ela falou, eu tenho que estar junto, eu tenho que apoiar, eu tenho que estar, de alguma maneira, participando. Então, Instituto Helda Gerdau, muito obrigado. Também ao Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas, que vai assinar parte do conteúdo do programa, né, da imersão que nós teremos daqui a algumas semanas. Ao apoio técnicos da gestora Aramos, né, em especial nossa amiga Janice Mascarenhas, ao apoio na divulgação à Bambual Editora, audiovisual sendo feito aqui pela P2 Vídeos, ao nosso tech host Guilherme Baboni, a tradutora que permite a gente criar essas pontes nessa torre de Babel que a gente vive, a Fernanda Vidal. Enfim, muita gente para a gente poder expressar a nossa gratidão por tornar possível essa agenda acontecer. E eu queria lembrar que essas lideranças sistêmicas que nós selecionamos e tivemos a curadoria desses parceiros que nos ajudaram, foi aplicada uma lente, eu acho que isso foi trazido também ali na caixa de texto algumas vezes, uma lente de diversidade, representatividade muito forte, né? Então, uma lente de diversidade de gênero, de raça, de classe socioeconômica, também geográfica. Então, isso são algumas das lentes de diversidade que a gente se comprometeu e de maneira muito cuidadosa, enfrentando todos os desafios que isso envolve, a gente se comprometeu a isso, porque não há como a gente pensar num outro mundo possível, mais equitativo e regenerativo, usando modelos ou paradigmas datados ou ultrapassados, como o próprio Daniel nos convidou a refletir, né? Então eu gosto muito de pensar que não há como encontrar terras novas usando mapas velhos. Então acho que essa diversidade e representatividade na sala que nós teremos nessa primeira turma piloto, em especial nessa imersão, ela vai ser extremamente poderosa para que, a partir dessa complexidade, a gente, de fato, encontre, desenvolva e escale soluções que impactem e promovam essa mudança sistêmica. Então, Thaís, eu volto contigo, mas quero deixar aqui nosso agradecimento e a gratidão a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã de hoje. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigada, Marcel. Obrigada a todos que estão aqui dedicando o tempo de vocês. A gratidão do Marcel aí por citar todas as pessoas envolvidas nesse processo com muito carinho, é muito linda. E aí eu quero deixar aqui um convite para a gente fazer uma chuva de apreciação no chat. Quero que vocês deixem aí no chat o que vocês mais gostaram do dia de hoje, para a gente se apreciar, né? Para a gente estar aqui um pelo outro. Então, essa comunidade ela já está se formando aqui, né? E a gente se vê no próximo encontro. Fiquem ligados nas redes sociais da Gente Muda, fiquem ligados no que a gente está, né, propondo para essa fase de aquecimento, na imersão em si. Depois da imersão a gente ainda tem muita coisa acontecendo, que não é só um ponto, né? É uma jornada como um todo. Então, um grande beijo para todo mundo. Estamos indo. Uma boa manhã, boa semana, bom carnaval. E a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Fiquem ligados nas redes para a gente poder se comunicar e trocar bastante. Então, um grande beijo.
Obrigada por todo mundo que participou aqui e até a próxima. Acho que a gente vai soltar o vídeo de novo para emocionar vocês, se vocês puderem soltar, e ficar um tempinho lendo aqui esses agradecimentos maravilhosos. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Vivemos em uma época exponencial de inovação e oportunidades, mas marcada por enormes desafios coletivos. Populações em vulnerabilidade, recursos naturais exauridos, pessoas desconectadas de propósito ou motivação, problemas sistêmicos, interligados e interdependentes. É hora de nos perguntarmos qual é o papel das nossas organizações, empresas e governos. Mudar as regras do jogo. Precisamos de lideranças conectadas para a construção de soluções sistêmicas, preparadas para inovar de forma colaborativa e eficiente para superarmos o modelo no qual a sociedade serve a economia rumo a uma cultura na qual a economia nutre o todo. Um sistema que redefine os papéis do Estado, das empresas e da sociedade civil organizada, a fim de criarmos vínculos de confiança e gerarmos bens públicos globais. O Agente Muda é uma comunidade que ativa a potência coletiva, conecta e instrumentaliza lideranças sistêmicas comprometidas com um mundo mais equitativo e regenerativo. Juntos, para encontrar alternativas reais e aplicáveis e escalar soluções sistêmicas. Agente Muda. Líderes que mudam as regras do jogo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, até mais. Até mais. Obrigada pela presença. Obrigado. Tchau. Tchau, Daniel. Obrigada. Bye, Daniel.